Olá meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente está querendo entender um pouco mais sobre nódulos no rim, né? Um evento muito frequente no consultório do urologista e que assusta com naturalidade a maioria das pessoas que recebem um diagnóstico desse. E a primeira coisa que você pode estar se perguntando é qual a chance de um nódulo maligno no rim, na verdade, ser cancerígeno, né? Então essa é uma preocupação que é muito comum. E como saber? Como é que o médico sabe que tem que indicar a cirurgia? Como é que a gente pode definir se aquele paciente pode ser acompanhado? Então nesse vídeo eu vou compartilhar com você o caso, o histórico de alguns cenários possíveis de nódulos, quais os tipos de nódulos no rim, se eles podem ser benignos ou malignos, quando é necessário retirar o rim, quando é possível preservar. Então eu vou tentar fazer um vídeo bem breve e objetivo. Você sabe que meus vídeos costumam ser um pouquinho longos, então você pode pular direto para a área que mais lhe interessa, acessando aqui embaixo a descrição. Então você pode clicar direto no ponto mais interessante para você nesse vídeo, ok? Então vamos lá, dividir aqui a minha tela. Então os nódulos renais, né? O que você precisa saber a respeito dessa condição que é de certa forma frequente no consultório, no dia a dia do urologista. Então, eu sou o Dr. Bruno Benigno, urologista, um cirurgião uro-oncologista especializado no tratamento de nódulos renais. Antes de partir para a aula, eu quero agradecer aqui as pessoas que mandam suas mensagens no nosso canal. O Neves Hélio falou: doutor, devido às suas orientações, eu optei por uma cirurgia aberta, devido ao meu estado não ter cirurgia robótica ainda. O médico com 30 anos de experiência, muito bom, né? Você procurou um centro de referência. O meu PSA após a cirurgia radical e retirada da próstata deu 0,08. Repetiu o exame, deu 0,01. Lembrando que abaixo de 0,2 está tudo certo. Vou fazer dia 6 de julho, 3 meses de operado, e ele fala: doutor, as suas orientações me ajudaram muito para meu estado emocional e ajudando na recuperação. Neves, eu só tenho que agradecer aí o seu carinho, as suas palavras. Eu fico muito feliz que esse conteúdo ajudou você no seu processo de entendimento e o seu depoimento também. A gente fala bastante de cirurgia robótica aqui, mas a cirurgia aberta é uma cirurgia válida, embora a recuperação da robótica seja um pouco mais rápida, mas a cirurgia aberta ainda certamente faz parte do arsenal do nosso país de tratamentos oncológicos. Tá? Então vamos adiante aqui. Bom, se você ainda não conhece o nosso canal aqui no YouTube, são quase 400 vídeos, basta você digitar no YouTube IURO, que é o Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia, ou então você digita o meu nome, Bruno Benigno, você vai achar lá o nosso canal, ou então acessar o site do IURO, que é o www.iurooncologia.com.br. Eu tenho certeza que lá nós vamos ter algum conteúdo que vai ser útil para você. Bom, sem mais delongas e sem mais recados, então introdução aos nódulos no rim. Bom, nódulo no rim, todos nós sabemos que os rins são órgãos vitais e responsáveis pela filtração da urina. Eles são localizados aos pares, né, na região aqui das costas. Então o rim ele é mais posterior e mais alto, né, próximo às costelas. Metade do rim fica protegido pela costela e a outra metade fica para a parte abdominal. Os nódulos são massas sólidas e diferente dos cistos, que são bolhas de água. Então essa é a primeira diferença. Toda vez que um médico falar para você que tem um nódulo no seu rim, a gente está se referindo, na verdade, a um conteúdo sólido. E, em geral, os nódulos são perigosos. Já os cistos não. Os cistos são frequentes na população em geral e, geralmente, eles não causam nenhum risco aí para a sua saúde. Bom, existem 3 tipos de lesões no rim, basicamente. Nós temos os nódulos que podem ser benignos ou malignos, né? Então, se você uma lesão, o que é uma lesão benigna? É aquela que só cresce, mas ela nunca espalha. Então, isso é o que a gente chama de nódulo benigno. Já um nódulo maligno, ele é um nódulo que, além de crescer, ele pode criar raiz, ele pode infiltrar o tecido. E se ele infiltra, ele pode cair na circulação linfática e pode cair na circulação sanguínea. E o que vai acontecer? Ele pode contaminar outros órgãos, que é o fenômeno chamado de metástase. Então o câncer ele pode crescer desordenadamente em lugares à distância, em órgãos sadios. Já um tumor benigno não, ele nunca sai do rim e vai para o fígado. Por quê? Porque ele é benigno. Então essa é a característica de um nódulo benigno. E existem os cistos, que eu já comentei para vocês, que cistos são sacos cheios de fluido, geralmente não causam problemas, mas também devem ser monitorados sempre e devem ser removidos quando dentro de um cisto
cresce um nódulo ou esse cisto começa a ter divisórias dentro que nós chamamos de septos, vascularizados. Então ali é um sinal de que aquele cisto pode não ser tão bonzinho assim, ok, pessoal? Então vamos adiante aqui. Bom, quais são os tipos de nódulos renais, né? Tipos de nódulos e cistos, baseados nas suas características. Lembrando, então recapitulando, a gente pode ter um cisto simples, tá? Então vou colocar aqui para vocês. A gente pode ter aqui um cisto simples, de característica benigna. A gente pode ter um cisto complexo e aqui eu recomendo você a procurar aqui no nosso canal um vídeo que eu fiz sobre a classificação de Bosniak, que ela classifica os cistos em 4 tipos: o Bosniak 1, que é benigno, 1 e o 2, o Bosniak 3, que é suspeito para câncer, 35% de chance de ser câncer, e o Bosniak 4, que já vai para 65% a 80% de chance de ser câncer. Então o Bosniak 3 e o 4 nós sempre retiramos. O cisto Bosniak 1 e 2 nós acompanhamos. Como é que eu sei o Bosniak? Faço uma tomografia ou uma ressonância. Isso vai me ajudar a saber que tipo de Bosniak é. Então o cisto complexo ele pode ser benigno ou ele pode ser maligno. Existe um tumor raro que é um tumor da criança, ele chama tumor de Wilms ou tumor de Wilms. Ele é um tumor que surge em recém-nascidos ou criancinhas aí de até 3, 4 anos. E simplesmente ele é um defeito da embriologia, né? Essas células que nascem com o bebê, elas podem crescer desordenadamente e fazer uma massa volumosa. A boa notícia é que geralmente o tumor de Wilms ele é altamente curável, né? As criancinhas elas conseguem passar aí para a fase adulta e tem um bom prognóstico, o tumor de Wilms. Tá? Mas ele é considerado um câncer infantil. E existe o carcinoma de células renais, né? Que é o câncer mais frequente do adulto. 80% dos cânceres de rim no adulto são provocados por esse tipo de tumor, carcinoma de células renais. E ele tem uma característica muito peculiar na tomografia, ele é muito vascularizado, né? Então a gente sempre fica muito alerta para isso. Bom, você vai me perguntar, então, doutor Bruno, quais são os fatores? Como é que eu sei que eu posso ter um risco maior de ter câncer de rim? Então aqui nós vamos selecionar quem são aquelas pessoas com maior risco. Por quê? Porque como o câncer de rim não é tão frequente como o câncer de próstata, a gente não vai fazer um rastreamento em toda a população. Só para você ter uma ideia, todos os anos são descobertos 13 mil casos de câncer de rim no Brasil, né? Todos os anos, no Brasil, 13 mil casos. Então é uma doença que ela não é desprezível a sua incidência, mas ela é uma doença pouco frequente, eu diria. Mas quando presente, ela pode causar uma devastação, infelizmente, no organismo do paciente. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Bom, fatores de risco, então, o principal deles, tabagismo. Se você estava pensando que tabagismo era só um fator de risco para câncer de pulmão, não, se engana. O tabagismo também é um fator de risco para infarto, também é um fator de risco para AVC, um fator de risco para câncer de bexiga e um fator de risco para câncer de rim. Então, muito importante. Outra coisa, hipertensão. O que tem a ver a hipertensão, pressão alta com rim? Bom, a pressão alta em si, ela não causa o câncer de rim, mas nós identificamos que os pacientes que têm câncer de rim têm 8 vezes mais chance de serem hipertensos. Pode estar relacionado ao estilo de vida, consumo excessivo de sódio, nível de estresse, que é um quadro conhecido por nós como síndrome metabólica. E isso é um fator de risco para o surgimento do câncer de rim. Portanto, a hipertensão está associada. A obesidade também está muito em linha com o que eu acabei de falar. Então, pacientes obesos que vão viver com níveis altos do hormônio chamado cortisol, insulina, que a insulina se comporta como um fator que estimula o crescimento das células dos vasos sanguíneos. Então a insulina também estimula o crescimento da próstata, ela pode acelerar o processo de crescimento de um câncer que já tenha surgido. Então ela é um facilitador de crescimento. Então a obesidade está relacionada a níveis altos de insulina, níveis altos de cortisol, e isso em última análise pode aumentar o risco sim de câncer de rim. Tá? Outro ponto importante, histórico familiar. Se você teve um pai, um irmão, a mãe que manifestaram câncer de rim, você tem 3 vezes mais risco de apresentar. E em particular existe uma síndrome genética em famílias que tem a mutação em um gene chamado VHL, que é da sigla de uma doença chamada von Hippel-Lindau. Essa síndrome von Hippel-Lindau, ela faz com que surjam inúmeros cistos, mais de 300 cistos dentro do rim do mesmo paciente, vários cistos pequenininhos. E boa parte desses cistos podem se transformar em focos malignos, em focos de câncer de rim. Portanto, quem tem essa mutação em famílias que sabidamente
tem essa mutação chamada von Hippel-Lindau, os pacientes devem ser avaliados de forma mais jovem. Eles começam aos 25, aos 20, 25 anos, o rastreamento dessas famílias portadoras do gene do von Hippel-Lindau. Bom, exames diagnósticos. Como é que eu faço o diagnóstico de câncer de rim? Bom, eu falei para vocês que são 13 mil pacientes que descobrem todo ano, mas 80 a 90% desses pacientes não tem sintoma nenhum. O nódulo é totalmente indolor. E aí o indivíduo vai fazer um exame de check-up, vai fazer um exame de rotina, ou vai num pronto-socorro, está passando mal, faz um ultrassom e o médico fala, ó, tem um nódulo aí no seu rim. Né? Aí, poxa, que nódulo é esse? É câncer? O que vai acontecer? Muitas preocupações surgem. O ultrassom é rápido, fácil e barato, mas ele não dá tanta informação precisa o quanto nós precisamos. E aí que entram os exames mais complexos, que são a ressonância magnética e a tomografia. Portanto, então, o ultrassom geralmente ele é um exame de entrada. Os pacientes acabam fazendo o ultrassom como primeiro teste, mas nós complementamos sempre com a tomografia computadorizada e quando a tomografia não é suficiente, nós lançamos mão aqui também da ressonância magnética, que pode ser uma avaliação muito interessante, especialmente para aqueles pacientes portadores de cistos nos rins. Então, a ressonância magnética pode ajudar bastante. Tá, então, vou projetar para vocês aqui uma imagem e depois eu vou mostrar para vocês em 3 dimensões o quanto que a localização e o tamanho do nódulo ela é tão importante. Ela é tão importante em relação ao risco de preservação ou não do rim. Então vamos lá. Vejam aqui o que vocês estão vendo, é uma imagem de ressonância, tá? Então nesse lado aqui vocês estão vendo o paciente de frente, aqui está a coluna do paciente, tá vendo? Coluna. Esse lado aqui é o lado direito, olha, perceba o contorno normal, esse aqui é o rim direito do paciente, ó. Rim direito, parece um feijão, tá vendo? Então o rim bonitinho. Percebam que do outro lado a gente também tem aqui o contorno do rim normal, mas bem aqui nessa região, ó, olha só o que acontece aqui nessa região, nessa área aqui mais interna, a gente tem essa estrutura aqui, ó, que é uma estrutura em forma de cisto, né? É um nódulo barra cisto, ó. Então ele tem essa cápsula aqui que envolve, né? Tem essa cápsula que envolve e dentro dele tem essas ranhuras aqui, que são ranhuras vascularizadas. Então esse aqui é o aspecto que aparece um cisto. E percebam o quanto que esse cisto ou nódulo está próximo dessa área bem aqui do rim. E é aqui que eu quero trazer para vocês um dado interessante. Antes disso, ó, vejam só, a mesma imagem agora num corte, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Agora a gente pegou essa imagem aqui e fez um corte assim, ó. E está olhando de baixo para cima, olha o que a gente vê. Então a gente vê aqui, ó, exatamente o nódulo bem circunscrito, nódulo suspeito, vascularizado. Então esse nódulo ele vai precisar ser tratado. Para explicar para vocês um pouco, eu tenho o meu modelo aqui tridimensional que eu uso nas minhas consultas para orientar meus pacientes. Então, o que vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui o coração, né? Do coração parte esses vasos sanguíneos, esse vaso aqui que é a aorta, ó, é o vaso principal aqui do nosso organismo, tá vendo? Ele vem lá do coração e daqui da aorta ele vai ramificar em 2 artérias, a artéria renal, a artéria que vai para o rim esquerdo e a artéria que vai para o rim direito, tá? Então o nosso sangue ele vai ser filtrado aí. Quando ele entra no rim, essa artéria ela se ramifica aqui, ó. Então o que vocês estão vendo aqui, ó? Ignorem esse pontinho aqui preto, tá? Essa artéria ela entra como uma artéria única. Então ela vai se ramificar, olha, em 3 a 4 braços. Esses braços se ramificam novamente em 3 a 4 e eles vão levar o nosso sangue para essa estrutura aqui, ó, chamada papila renal, em verde. E dentro da papila renal existem milhões de estruturas chamadas néfrons. E esses néfrons que são os verdadeiros filtros do nosso sangue. Agora imagina só uma situação hipotética em que eu tenho 3 pacientes diferentes. Imagina que agora eu tenho um paciente que tem um tumor localizado pequenininho, um tumor localizado bem aqui. Deixa eu colocar ele bem aqui. Eu tenho um outro paciente com um tumor grande nessa região aqui. E eu tenho um outro paciente com um tumor aqui nessa região. Então vamos lá. Pergunto para vocês aqui diante desse quadro. Quem vocês acham que é o paciente que na hora que eu vou tentar retirar o nódulo tem mais chance de perder o rim? Né? Para pensar. Se esse tumor ele está localizado nessa região aqui, olha só
a proximidade desse tumor com a artéria renal principal. E olha só que esse tumor está totalmente inserido dentro do rim, né? Ele não é visível por fora. Diferente desse outro paciente aqui, ó, que tem um tumor também, pode ser um tumor agressivo, mas ele está na região chamada de polo inferior do rim, olha só. Então, fazer uma cirurgia nesse paciente aqui é muito menos complexo e tem muito menos chance dele perder o rim do que fazer, e olha só, o nódulo deve ter uns 3 centímetros, do que fazer uma cirurgia nesse paciente aqui, que tem um nódulo de apenas 1 centímetro, mas caprichosamente está muito perto da artéria renal. Então, esse é o primeiro passo, né? O médico tem que primeiro identificar se aquele nódulo tem chance de ser câncer, e se for câncer, ele tem que propor um tratamento. E para isso, ele vai fazer o cálculo chamado do Renal Score. O que é o Renal Score? Ele vai levar em consideração o tamanho do tumor, ele vai levar em consideração se o tumor é totalmente para dentro. Olha só esse tumor aqui, ó. Agora vamos comparar dois grandes. Esse aqui, que tem uma parte do tumor para fora, ó. Uma parte do tumor está para fora. Agora, olha esse outro caso. O tumor está completamente interno, ó. Aqui porque o rim está aberto, certo? Mas nesse tumor aqui, eu não consigo ver por fora quando eu estou operando. Então, nesse caso, embora seja um tumor que tem uma chance boa de preservação do rim, mas aqui eu já teria que usar um método chamado ultrassom laparoscópico. Eu teria que usar um método de ultrassom para achar exatamente onde é que está esse tumor, achar esses vasos sanguíneos aqui e não sacrificar o rim do paciente. Existe uma tecnologia que nós usamos na cirurgia robótica que chama Firefly. O Firefly nada mais é do que nós administramos um líquido fluorescente que deixa verde o rim. Eu já mostrei aqui num vídeo anterior, o vídeo da semana passada eu mostrei isso. Então a gente mostra lá as áreas onde estão vascularizadas. Então eu evito essas áreas na hora que eu estou fazendo a cirurgia do rim, aumentando em até 4 vezes a chance de preservação do órgão do paciente. Portanto, uma bela estratégia de preservação, e a gente tem sempre usado esses recursos sempre que possível. Então, essas imagens que vocês estão vendo aqui são imagens que nós chamamos de imagem de planejamento. Ó. Então a gente traça aqui uma linha, ó, onde está o tumor, a gente vê exatamente onde o tumor acaba, qual é a relação do tumor e qual é a distância do tumor para essa região aqui mais central do rim, tá vendo? Muito importante fazer esse cálculo, porque eu tenho que avisar para o paciente quais são as chances da gente fazer uma cirurgia bem sucedida. Cirurgia robótica com certeza é uma ferramenta muito útil nesse cenário, tá? Bom, qual a probabilidade do nódulo ser maligno? Tamanho. Quanto maior o nódulo, tem maior risco também de ser maligno. Então o tamanho é um dado importante no risco de ser câncer. A localização. Alguns locais do rim aumentam o risco de uma cirurgia radical. Então, eu já mostrei para vocês a questão da localização, o quanto que ela é importante para nós. Então, deixa eu voltar aqui. Então, tamanho e localização são dados fundamentais. Outro dado importante, as características do nódulo. O nódulo é muito vascularizado ou pouco vascularizado. Se ele for muito vascularizado, alto risco de ser câncer. Se for pouco vascularizado, já o risco é menor. E a idade do paciente. Nós sabemos que o câncer de rim ele é muito mais frequente em pessoas acima dos 50 anos de idade. Então, é um fator de risco. E o sexo também. Os homens são 2 vezes mais afetados do que as mulheres. Tratamento proposto, em geral, é o tratamento com a cirurgia. Mostrei para vocês ali o tratamento cirúrgico, remoção do nódulo. O nome dessa cirurgia se chama nefrectomia parcial, então retirada parcial do rim ou do nódulo, né? Medicamentos para tratar câncer de rim não são bons. Nós não temos medicamentos eficientes para tratar câncer de rim localizado. A cirurgia ainda é o melhor tratamento. Nós só temos quimioterapia, uma espécie de quimioterapia que bloqueia os vasos sanguíneos para pessoas que têm metástases, mas isso já é um cenário onde o tumor já não é curável. Então o tratamento do câncer de rim é eminentemente cirúrgico. Monitoramento, então a gente pode, em alguns casos, pacientes muito idosos, que não têm condição de passar por uma cirurgia por estarem muito frágeis, estarem muito debilitados, nessas situações, pacientes de 75, 80, 90 anos, a gente pode fazer só um acompanhamento sem a necessidade de partir para uma cirurgia. E a radioterapia, pouco utilizada porque o tumor de rim é muito resistente à radioterapia e ela pode matar as células do câncer, mas hoje a radioterapia não é usada como uma estratégia de tratamento porque ela acaba tendo a chance de machucar muito os tecidos sadios ao redor do rim e não tem tanta efetividade quanto a cirurgia para casos de nódulos como esse.
Bom, a gente vai chegando aqui ao final, pessoal, e eu quero concluir aqui, agradecer, né, que espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender um pouco, né, sobre o que é o nódulo no rim. Então grave essas informações. É uma doença pouco frequente, ela não é rara, mas eu diria para vocês que a gente vê bastante até no consultório. É uma doença rara, mas a gente vê bastante no consultório. 13 mil pessoas descobrem a doença todos os anos no Brasil, 80% não tem sintoma. O diagnóstico é feito pelo ultrassom, tomografia e ressonância. É importante diferenciar se é um cisto ou se é um nódulo, então você já sabe a diferença. Se for um nódulo, é cirúrgico e você tem que perguntar para o médico qual é o renal score, doutor, qual é o grau de dificuldade que o tumor tem. Então ele é um tumor fácil de tirar, ele é um tumor difícil, eu tenho chance baixa ou tenho chance alta de perder o meu rim. Terceira, doutor, qual é a técnica de cirurgia que o senhor vai usar? Cirurgia aberta, cirurgia por vídeo ou cirurgia robótica? Você viu que a cirurgia robótica ela pode ser vantajosa, principalmente em lesões que estão na parte mais interna do rim, porque aumentam o poder de visão do cirurgião no intraoperatório, tá? Fatores de risco também eu frisei bastante, então eu espero realmente que essas informações possam ajudar você aí na sua tomada de decisão. Aqui eu vou deixar para vocês o contato aqui do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ver, só um minuto. Pronto, agora melhorou, deixa eu só voltar aqui, ó. Bom, então esse aqui é o nosso contato do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. Aqui é o restante do time, né? Então a gente tem aqui a doutora Fernanda Orellana, doutor José Eduardo Vettorazzo, também urologista e cirurgião, doutor Paulo Maron, doutor Alexandre Sato e eu, doutor Bruno Benigno. Todos nós atuamos aqui no Instituto de Urologia em São Paulo. Nosso telefone para contato é o DDD 11 94309 7887 ou através do nosso site. Vai ser um prazer interagir com vocês. A nossa equipe está sempre muito disposta aí a tentar ajudar você da melhor forma, quer seja com uma informação, quer seja com um agendamento. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Benigno, sou um cirurgião, urologista, uro-oncologista, sou diretor aqui da minha clínica em São Paulo, que é a Clínica Uro-Onco, membro do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia aqui de São Paulo e especialista no tratamento de doenças urológicas. Então, se você quiser saber mais sobre mim também, basta acessar aqui as minhas redes sociais, o Instagram, que é o @ aqui, ó, DR Benigno. Então, fica fácil me achar e também o telefone do meu consultório. Ok, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado à atenção de todos. Nós temos uma brincadeira aqui no site, no canal, que todo mundo que chega até o final é porque provavelmente essas informações aí foram úteis para você. Então, vou pedir para você a gentileza de compartilhar esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, compartilhar com outras pessoas aqui mesmo nas redes sociais, no Instagram. Nos ajude a levar essas informações gratuitas para outras pessoas. Você não vai ter custo de absolutamente nada encaminhando essas informações e nos ajudar, né, a ajudar outras pessoas. Então é um simples gesto seu que recebeu esse conteúdo aqui de graça e vai multiplicar isso, transferindo esse conhecimento para outras pessoas. E a gente faz dessa forma um círculo virtuoso de informações, pessoas mais orientadas, pessoas bem preparadas. Eu tenho certeza que vão fazer escolhas melhores na hora do seu tratamento. Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção aqui até o final. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.